Isso aí. Pronto. Então, pessoal, boa tarde a todos, todas e todos. E como a gente estava falando antes de gravar, obrigado pelos votos de felicidade, feliz aniversário. E só falando isso aqui para ficar registrado na gravação, de que esse ano esses votos de felicidade têm outro significado, né? Porque é uma felicidade possível. Porque antes não era possível ser feliz, assim. Pelo menos plenamente, em algum sentido, minimamente, estava difícil. Então agora começando esse ano e passando um aniversário com outro significado e outra possibilidade de felicidade. E valeu aí. Eu acho que a gente tem que bater parabéns, todas, todos e todos, com os microfones ligados. Agora E já com a, e começando. com a câmera ligada, né? Ou a minha câmera tá com problema. Ah, não acredito. A troqueira. Eu vou entrar no celular. Peraí, bora, gente. Todo mundo se preparando. Peraí. Olá, pessoal, boa tarde. Não me Boa eu tô tarde. comendo. Tá. Então, eu tava falando também antes de ligar, antes de começar a gravar, que eu vim com uma roupa bem de viado hoje, pra como comemoração. Peraí. Então, vamos começar? Vou compartilhar aqui. Calma, só um segundo. Peraí, rapidinho. Deu problema aqui. Gente, Olá, feliz aniversário, teacher. obrigado. Gente, cadê o negócio? Calma. Pronto. Todo mundo de câmera aberta para te prestigiar. Que isso? Agora vamos cantar os parabéns, gente. Que eu cantei pelo Tá. parabéns. Vamos lá. No 3. Bora ligar os áudios, povo. Vamos lá, então. Vamos lá. Bora? 1, 2, 3. Parabéns pra você nessa data. Muitos Eu amo que Com quem será? gente, janela fora. Essa é boa. E o Vitor vai casar. Quais serão? Com quais serão? Gostei, Paulo. Vitor. Vai depender se o Lula Tem vai a querer. ver com o momento. Agora, alguém tira print aí da tela. Eu tiro. Tá todo mundo preparado? Câmera ligada? Sim. Só dava pra aparecer um, não dava pra aparecer todo mundo. E Tem já. que configurar aí para aparecer todo mundo. Quem for tirar print faz isso. Como configurar isso? Eu não sei. Olha, Aqui eu tô no computador também, tá aparecendo todo mundo. Consegui. Tá. O nome é aula síncrona, mas o parabéns não foi nada síncrono. Foi sim. Completamente sem sincronia. Não tinha nem como ser com sincronia, porque na internet todo mundo atrás. É impossível. Fechou. Vai Tirou? lá, gente. Todo mundo com a câmera ligada? Posso tirar? Pode. Jonathan Marcos, vou conseguir ligar a câmera. A minha tá ligada, só que eu tô no computador também. Aí do computador tá desligada. Pera, tirar outra. Tá. Ui, é difícil, é bonita, né? A Érica consegue. Nossa. Agora todos os papéis que eu preparei. Vamos lá. Pronto? Foi. Então, bota no Insta. Pronto.
Manda por zap também, por favor, Irei Mariana. Olha só, eu adorei esse look de aniversário. Pois é, foi escolhido especialmente para essa data, assim. Muito linda. Valeu. Gente, olha só, a gente pode tirar outra foto no final, que eu tô dirigindo, aí eu não consegui. Eu tô ouvindo aqui. Podemos. Mas eu tô chegando Claro. em casa daqui a pouco. Pode, na hora Então do tá bom. intervalo, quando for dar o intervalo, a gente tira. Beleza. Então, valeu. Vamos lá. Então, terça-feira a gente tinha... Bom, já tinha comentado disso aí, né? Dessas críticas às disciplinas convencionais de cálculo. E aí esses exemplos, né, que são na linha dessa crítica, né? E a gente vai começar a aula de hoje falando mais alguns desses exemplos. E só para repetir uma coisa que eu gosto de destacar bem, que eu falei no encontro passado, é o seguinte: a crítica aqui não é falta de formalismo. Não é assim que deve haver um curso de cálculo 1, né, falando da disciplina de cálculo 1, né, que é uma disciplina introdutória, assim, quer dizer, que a gente tem que pensar que é a primeira vez que a pessoa está tendo contato com essas ideias de limite, de infinito, de infinitésimo, etc. Então, a crítica que eu estou fazendo não é que esse curso deveria ser mais formal. A crítica é uma intencionalidade tecnicista, beleza? Que vem desse contexto histórico, etc. Uma então, intencionalidade tecnicista que acaba sendo errada, né? Tipo, tem uma intenção de ser técnica e acaba não sendo técnica. Isso. Então, com a intenção de ser técnica, ela acaba simplificando a teoria por um objetivo de pragmático, né? Assim, Rodrigo. Vitor, eu queria saber se isso tem a ver com a estruturação do ensino de matemática em geral, ou se é uma escolha que acontece desde antes de se estabelecer o ramo. Então, essa boa pergunta, né? Isso aí seria uma tese de doutorado, né? Mas, desculpa. Não, falando sério, isso é uma coisa assim, que há muito o que se investigar isso, porque eu acho que tem motivos para isso em muitas camadas, digamos assim, muitas dimensões. Um deles é o que se entende por educação. Então, qual é a origem das primeiras escolas, né? Se a gente puder extrapolar esse pensamento. As primeiras escolas surgiram para formar assim a escola como algo popular, né? Assim, como algo para todo mundo, porque houve um tempo que a escola era só para a educação formal, assim, era só para as elites, mas a popularização da educação na Europa, né, tem a ver com formar pessoas para o mercado de trabalho. Então, quer dizer, tem a ver com capitalismo, enfim, com o capital, né? E eu acho que isso cria vamos dizer assim, um vício de origem numa educação pragmática, mas pragmática para isso, para colocar as pessoas em determinadas posições de trabalho, em determinadas posições sociais. Na matemática, eu acho que isso se agudiza, né? Porque a matemática, e isso tem a ver também com o lugar, assim, de mais destaque que a matemática como disciplina escolar tem, né? Assim. Então, é uma visão de matemática para formar as pessoas para exercer funções, né? Aí, isso, eu acho que isso diz respeito tanto à educação básica como à educação superior, né? Porque, isso assim, falando de forma geral, tem a questão da educação como um todo, para que existe escola, etc. Então é isso que a gente tem que ressignificar. Por isso que eu falo assim, que pensando em decolonizar esse sentido convencional de escola, a gente não deve falar em melhorar a educação, deve falar em outra educação, porque é outro objetivo, não é educação para isso, para formar pessoas para isso. Então a gente precisa de outra educação, né? Assim. E como eu disse, isso se agudiza na matemática e na educação superior também. E aí, no caso do cálculo, especificamente, eu acho que isso se junta com essa origem histórica, né? Que é essa origem que vem, como eu falei, que vem da Guerra Fria, etc. Sim. E aí eu acho que isso também se junta com uma coisa que tem nas universidades, pelo menos nas grandes universidades brasileiras, que é uma preguiça do corpo docente, né? Por quê?
porque, pelo menos nas grandes universidades, né, assim, como é o caso da UFRJ, que a graduação fica num lugar periférico, né? Fica num lugar assim, do ponto de vista dos professores, né? Os professores valorizam a pesquisa e a pós-graduação. Então a graduação fica meio que um cocô, assim. Desculpa a má palavra, mas eu acho que é isso mesmo, na visão da maioria dos professores. Nossa, sim, sim. Então, eu acho que no caso da Unirio não é tanto Exatamente assim, né? isso que eu estava pensando. Mas na UFRJ é. É o fato da Unirio, na verdade, ter um foco muito mais na graduação do que na pesquisa e na pós-graduação. Isso. Então, eu acho que grande parte dos professores veem a graduação como algo que eles são obrigados a fazer, mas algo menor, entendeu? E aí, por que eu estou falando preguiça? Porque aí já tem esse curso de cálculo preparado e as pessoas falam, não pensam muito, falar, vou dar aula assim, que já está pronto mesmo, já tenho livros, esses livros, entendeu? Sim. E sempre funcionou, né? Exatamente. Então, acho que essa disciplina de cálculo junta várias coisas, né? Assim, por isso que eu falei, são várias camadas. A educação matemática, as políticas nas universidades brasileiras. Por isso que isso dá um projeto de pesquisa bacana e importante, entendeu? Enfim, eu acho que a gente tem que, assim, até aproveitando o momento político, né? A gente tem que aproveitar esse momento, né? Porque a gente não sabe quem vai ser eleito em 2026, né? Assim. Então, aproveitando esse momento político, a gente tem que pensar muito numa outra política nas universidades públicas para o curso de graduação. O curso de graduação tem que ser um objetivo em si, porque é isso, né? Ele fica subordinado à pesquisa, não que a pesquisa, que ele não deva, assim, obviamente, se relacionar com a pós-graduação e com a pesquisa, né? Assim, por isso tem iniciação científica e tal. Mas ele, para além disso, ele tem que ter um objetivo em si, de formar pessoas, etc. Né, assim. E eu acho que o que eu quero dizer com isso é assim, que muitas vezes ele é visto como algo que é assim, que eu vou pegar os melhores alunos para seguir para fazer mestrado, doutorado, entendeu? Então ele fica com um objetivo subordinado à pós-graduação. Então acho que ele tem que se relacionar com a pós-graduação, com a pesquisa, mas sem ser subordinado, né? E como é que o cálculo entra nisso, né? Assim. Lucas, quer falar? Não, só fiz um comentário irônico. Ah, sim. Beleza. É isso aí. Tem bem a ver com isso. Enfim. Mas aí, continuando com esses exemplos, que eu chamo de exemplos não caretas, né, assim, em que não são exemplos assim, nem acho, por exemplo, esse exemplo 2 que está aí, como eu disse, você estudar, ele só está colocado ali aí para aqui entre a gente problematizar aquilo que a gente entende por continuidade, tá? Porque ele, assim, não tem nenhum ganho em usar o conceito de continuidade para estudar essa função, beleza? Tranquilo, ele não acrescenta nada. De fato, o conceito de continuidade, ele é importante, ele ajuda a pensar no caso de funções que têm domínio, assim, que não seja discreto, beleza? Porque aí tem os teoremas, né, que, como eu falei, do valor intermediário, etc., que ajudam a entender o comportamento dessas funções. Mas então esse exemplo 2, por exemplo, ele só está colocado ali para problematizar, para desestabilizar mesmo. Não, e nem acho que ele deva ser dado em cálculo 1, entendeu? Mas, então, não estou aqui também para dizer, não é o momento agora que, assim, dizer como fazer uma proposta de um curso de cálculo 1, mas o exemplo 1 que está aí, eu já acho que em cálculo 1 a gente não deve falar que essa função é contínua, porque isso é uma maneira de simplificar, daquele sentido que eu estou falando, uma simplificação com objetivo tecnicista, beleza? Esse exemplo 3, por exemplo, eu acho que é legal falar também, cálculo 1. Bia. Eu posso fazer um momento meio terapia? Claro. Chama análise, né? É que a gente está falando esse negócio de cálculo,
e esse tecnicista, esse aqui, nananã. E assim, né, eu trabalho numa escola judaica. Aí o diretor da escola, ele foi para Israel. Aí ele voltou de Israel e chegou à conclusão que a gente tem que ensinar cálculo lá para as crianças no ensino médio. Né? Ótima conclusão. Que é isso que diretores de escola que não são pedagogos fazem, né? Ele é o quê? Empresário e judeu. Tá. Aí agora ele quer ensinar cálculo para porra das crianças no ensino médio. E tipo assim, né? Assim, a princípio, foda-se, se ele me der muito dinheiro, eu tô fazendo. Mas aí eu paro para pensar sobre isso, né, do ponto de vista, assim, eu enquanto professora, dos meus princípios e tal, e eu tô com um pouco de dificuldade de lidar com isso. Porque eu simplesmente não entendo por que eu iria no ensino médio trabalhar conceitos de cálculo com um aluno. E eu tenho muita dificuldade de me convencer que isso é pertinente, sabe? É isso, esse é meu momento terapia. Sei, então. Isso também é uma questão que tem todo um debate, né? Porque, de fato, em grande parte dos países tem cálculo no ensino médio, né? Assim, os países europeus, eu acho que todos têm cálculo no ensino médio. Estados Unidos tem uma estrutura, né? Porque o ensino médio não tem um currículo único, né? Assim, é meio que as pessoas escolhem. Mas mesmo na Argentina, por exemplo, tem cálculo no ensino médio. Argentina, México, países da América Latina tem cálculo no ensino médio. Mas aí a questão, novamente, entra no utilitarismo, tá? Porque a questão é a gente discutir o que é uma introdução ao cálculo para o ensino médio, entendeu? O que eu acho que deveria ter no ensino médio, na minha visão, assim... Peraí, Rodrigo. É o seguinte... que é o que eu sempre... E vou falar mais disso em análise 2, que a gente vai falar de derivada, tá? Que é a gente estudar funções a partir de uma ideia de variação média, entendeu? E porque eu acho que isso faz mais sentido do que você estudar funções começando por aquela tipologia, entendeu? Então, né, você começa assim, né, aquela que a gente até falou um pouco aqui, né? Definição de função. Aí dá a definição de função, que é aquela definição de Bourbaki, basicamente, né, com conjuntos e tal. Aí fala função do primeiro grau, função do segundo grau, função não sei o quê, entendeu? Eu acho meio babaca isso, assim. Então, para mim faz mais sentido falar de função a partir de uma ideia de variação média e você chega na ideia de variação instantânea, entendeu? Isso, para mim, isso já é uma introdução ao cálculo, é uma introdução conceitual ao cálculo. Isso, para mim, faria sentido. Agora, quando as pessoas falam de dar cálculo no ensino médio, é assim, não alterar o que já é dado no ensino médio, então continuar dando função daquela maneira babaca e dar as fórmulas de derivação, né? E colocar derivada de xn é n xn menos 1, entendeu? Ou seja, não desconstrói aquela estrutura, continua dando aquele cálculo, aquela matemática. Essa fórmula de física aí para você descobrir qual é a outra fórmula de física. É mais ou menos isso que eu estou sentindo, assim. A sensação que me deu é muito tipo assim, olha como todos esses... A sensação que me deu, assim, eu entendo a inquietação dele, sabe? Eu falo assim com um certo desprezo, mas assim, eu não desprezo ele não, tá? É só porque isso é uma coisa que me inquieta muito. Porque a gente está aqui, né, batendo no martelo, a gente pensa muito sobre por que ensinar. E a sensação que me dá é que ele sente que, tipo assim, as crianças lá da escola estão ficando para trás. Eu não acho que elas estejam ficando para trás, porque eu acho que socar conteúdo delas sem sentido não vai fazer a menor diferença, sabe? Assim, talvez eles cheguem na faculdade sabendo aplicar fórmula de derivada, mas e daí? O que isso agregou neles, né? Eu acho que... Desculpa o palavreado, mas acho que seria mais saudável para eles, em vez de ficar na escola aprendendo derivada e para casa bater punheta. Enfim, isso. É assim que eu me sinto. Mas eu concordo também, Bia. Eu já vi pessoas que falam assim, porque tem algumas escolas que dão, né? Assim, que são supostamente escolas de elite. Mas mesmo nessas escolas, eu já vi pessoas que estudaram nessas escolas e falam assim, eu estudei cálculo. Aí você pergunta, o que você estudou de cálculo? Aí fala essas fórmulas. Fala derivada de x2 é 2x, entendeu? Enfim. E eu acho que é isso. É o mesmo motivo que eu defendo de discutir infinito no ensino médio.
Mas não é assim para ter uma fórmula, é para ter ideias que são ideias potentes, eu acho. Então, a mesma coisa, a ideia de aproximação, de limite, mas não formalizando o que é limite, entendeu? Ou formalizando o que é derivada, mas a ideia assim, de taxa de variação média, taxa de variação instantânea, entendeu? Como coisas para abrir o pensamento, não para dar respostas, né? Assim, nesse sentido. Deixa eu ver, pessoas que estão escrevendo aí, querem falar? Que bom, Bia. Tipo, hashtag pronto, falei. Quem? Lucas, Marcos, Érica, quem que é? Rodrigo. Rodrigo levantou a mão. O meu comentário, na verdade, era sobre o Brasil, né? Quando eu estava falando que o Brasil também já teve, em alguns lugares, ensino de cálculo, né? Já teve. Quando eu entrei no Cefet... Há mais de 5 anos. Isso, quando eu entrei no Cefet, que foi em 1984, quando eu entrei foi anunciado que a gente daria cálculo, só que aí mudou o currículo, eu não tive. Mas, assim, logo antes disso tinha no Cefet. Porque eu ouvia muito isso, e eu ouvia de professores meus, inclusive, do fundamental e do médio, que a nossa vida era muito fácil, que na época deles eles tinham que ver até cálculo no ensino médio. E aí eu falava, gente, mas que engraçado. E aí eu lembro que depois de tendo aula na faculdade, eu lembrei disso, e aí eu tive uma discussão sobre isso, até com a Bruna, inclusive, em que ela falou, mas hoje em dia a gente tem várias outras coisas também que a gente não tinha. Né? E que são muito mais importantes para muita gente. E aí, quando foi isso que eu coloquei ali em cima, né? O que aprender essas derivadas decoradas, né? O que isso agrega, principalmente na vida de quem nunca vai usar uma derivada na vida, sabe? Exatamente. Uma derivada na vida. Exatamente. Então, eu acho que agrega para uma pessoa que não vai seguir carreira na área de exatas entender assim que quando a gente estuda matemática, quando a gente estuda o conceito de função em matemática, uma das grandes questões é exatamente a ideia de variação, porque você tem uma grandeza variando em função da outra, então você estudar como se comporta a variação daquela que é dependente em função da variação daquela que é independente, né? Assim, então, cálculo é isso, né? Então, eu acho que isso é para a pessoa que não vai seguir carreira na área de exatas entender o que é matemática no mundo contemporâneo, né? Eu acho que tem que ser um pouco esse pensamento, essas questões. Jonathan, aí as pessoas que escreveram aqui, Érica, fala aí, Jonathan. Então, você falou uma frase agora que eu acho que resume um pouco o que eu penso sobre isso, né? Que é entender o que é matemática no mundo contemporâneo, né? Que eu acho que, tipo assim, essa frase resume um pouco o que a gente tem que fazer na escola, né? Em certo sentido. Assim, porque falando, a gente deve ensinar cálculo ou não no ensino médio, assim, na escola. Cara, primeiro, a gente não consegue explicar por que o aluno tem que aprender função. Que a gente fala, a função é isso. Aí vem função no primeiro, segundo grau, exponencial, logaritmo e talvez trigonométrica. Mas a gente não consegue explicar para o aluno por que isso é importante para ele. E pior, eu tenho a sensação de que a gente não consegue explicar nem por que ele tem que aprender equação, voltando mais ainda. Porque tem muito aluno que aprende equação do primeiro grau, equação do segundo grau. Fala, para que isso está me ajudando? Isso aí não serviu para nada na minha vida. Então, tipo, a gente ensina equação, ensina polinômio, ensina função, mas a gente não consegue explicar por que isso é importante para o aluno. Tem aquele pessoal que fala, matemática ficou ruim quando entra a letra no meio da conta. É tipo assim, claro que a gente sabe que é uma piada, tá? Brincadeira, muita gente tem dificuldade. Mas se a gente não consegue mostrar para eles por que isso é importante, qual que é o sentido de tudo isso, justamente acrescentar mais conteúdo só vai piorar assim, né, a situação. E as pessoas têm esse pensamento, né, de melhorar o ensino ter um ensino mais conteudista nesse sentido, né, de ter mais quantidade de conteúdo. Sim, enfim, às vezes perdão, às vezes, tipo assim, pega o livro de uma escola, essa escola é boa, porque olha só o que eles ensinam. Tipo, sei lá, tem uma escola tal aqui em Nilópolis que o pessoal do ensino fundamental, 8º e 9º ano, estuda circuitos elétricos em física. Aí o pessoal fala, nossa, olha que escola boa, eles têm isso aqui no 8º ano, tipo, eles têm tal conteúdo avançado, então, nossa, eles estudam números complexos no ensino médio, escola muito boa, muita qualidade, assim. É bem isso mesmo. Isso. Então, só rapidinho, a Érica fez um comentário aqui, né, que não sei se ela quer falar. Acho que a pesquisa principal precisa ser repensada, direcionar isso para o cotidiano das escolas quando... Quer falar, Érica? Não, esse comentário é só até ilustrando um comentário que eu fiz no SPEN, não sei se você lembra, Fito,
sobre a questão do cálculo. No SPEM? Sim, lá no SPEM, que eu falei sobre a questão da dificuldade das pessoas de fazerem a disciplina de cálculo, né? Por si só, por ser uma disciplina que não agrega muita coisa, que é o que você fala bastante aqui pra gente, né? E eu acho que ela precisava, a priori, ser pensada, né, dentro dessa construção para poder, de fato, agregar, como a gente vai poder usar ela na sala de aula, mesmo que seja, assim, não desvirtuando totalmente o que a disciplina propõe, que é né, esse desenvolvimento do pensamento numérico mesmo, mas que ela pudesse também refletir sobre o que a gente vai encontrar na sala de aula, que por muitas vezes não, todas as vezes ela nunca mostra isso, né? Nunca traz isso na proposta inicial. Então, que ela fosse pensada de forma a agregar isso realmente. Como a gente pode fazer isso lá na sala de aula? Como é que a gente pode pensar esse raciocínio voltado mais para o cálculo, para quando as pessoas que, por acaso, se interessem por matemática cheguem na licenciatura e já tenham o entendimento do que elas viram lá no ensino médio? Tipo, algo nesse sentido. Então, é o que eu tento fazer o tempo todo, né? Só que eu acho que aí é importante... Fala. Só que aí eu acho que é importante pensar, assim, que a gente tem que fazer isso, mas de forma a problematizar esse cotidiano escolar também, né? Assim, então, não é fazer isso assim, a escola existe dessa maneira e vamos ver como isso pode ajudar a essa mesma escola, como isso pode ajudar a repensar essa escola. Então, esse exemplo do ensino de funções, se você ensina aquela tipologia, assim, de maneira, assim, dada, ou se você ensina variação, é um exemplo disso, entendeu? Então, é pensar como isso pode ajudar, digamos assim, na educação básica, mas problematizando essa educação básica ao mesmo tempo, né? Fez sentido isso que eu falei? Fez sim. E só complementando meu comentário também, Vitor, eu coloquei lá embaixo, por exemplo, para concurso, sempre a gente vão ter questões que vão solicitar que a gente articule o ensino de cálculo na educação básica, assim como você sempre faz na prova, né? Como você sempre pede ao final de cada questão. Só que quando a gente vai analisar, tipo assim, alguns textos, a gente procura para poder estudar, para poder, né, de fato, abrir os horizontes do nosso pensamento, isso é muito restrito. Tem algumas leituras que a gente consegue encontrar, mas algo que fosse, de fato, fazer com que a gente refletisse sobre isso é muito pouco, né? Então, não se muda muito porque não se tem muitos pensamentos nesse sentido. Então, as pessoas precisam mudar o pensamento para poder começar a refletir sobre, né? Como é que a gente vai começar a estudar se a gente pensando da mesma forma que antes? Exato. E aí tem outro ponto que é importante, que a gente tem que escrever sobre também, né? Que tem pouca coisa escrita. Isso, exatamente. Para ter referência, né? Para isso. Marcos tinha levantado a mão, abaixou. Quer falar, não? Tá dando para ouvir aí? Sim. Na verdade, eu só ia fazer um comentário em cima do que o Jonathan falou, né? Porque, de fato, existem essas escolas e não são aqui, mas em Nilópolis tem uma que é bem famosa. E aí a gente acaba ouvindo aquela fala de quem vai para lá, né? De que vai porque é uma escola forte, uma escola boa. E aí eu pergunto assim, mas o que é uma escola boa? Tipo, já tive uns 3 alunos esse ano que falaram que vão para lá. E aí eu falei, mas por que você vai? Porque minha mãe falou que lá é melhor. Mas é melhor por quê? Porque eu ensino mais forte. Mas aqui que eu ensino mais forte. E aí eu vou apertando, até que o aluno fala assim, não é porque lá minha mãe falou que é muito difícil. É porque lá ela falou que eu vou sofrer. E assim, aí é o ganho em cima do sofrimento, né? Nossa, porque é uma escola altamente tecnicista. Eu conheço alunos que, assim, tem que fazer terapia, porque estudam lá, que saem chorando da aula, porque os professores são muito... Eles são orientados, né, a fazer essa pressão. Mas o Jonathan comentou também sobre, assim, a gente não saber explicar o porquê que algumas coisas estão ali, né? E aí eu acho que, assim, a gente não vai saber explicar tudo, o tempo todo. Mas algumas coisas a gente pode conseguir dosar entre o formal e de fato mostrar para que serve. Por exemplo, será que para falar de equação do primeiro ou do segundo grau eu preciso ter aquela formalidade toda de fazer aqueles passos de resolução? Porque sempre que eu boto um problema de equação, quando eu falo problema é de fato, tem alguma coisa para o aluno desenvolver, assim, é unânime, nenhum deles monta equação, nenhum. Eles conseguem desenvolver o problema sem montar uma equação sequer. Mas também eu acho importante que eles saibam
aqueles passos ali. Então, de certa forma, quando a gente faz isso, a gente já está mostrando a importância. Porque a gente mostrar aquilo ali cru, tipo, falar assim, para que serve a fórmula de Bhaskara? De fato, isso aqui é a fórmula de Bhaskara, mas para quê? Agora, se eu tiver um contexto por trás, é possível que se entenda, né, além do técnico, né, além do mecânico. Isso, então, isso aí é o que eu tenho chamado de problematizar os conteúdos, né? Que é isso que você falou. Pedro. Eu me senti em estado a falar, porque o Jonathan falou de circuitos elétricos, né? Mas eu já me senti contemplado pelo falar do Marcos e pelo seu anterior, Victor. Só para pontuar mais uma coisa em detalhe, assim, que às vezes o problema não é o conteúdo, às vezes o problema é isso que o Marcos falou, a dificuldade, né? E claro, dificuldade de conteúdo não é necessariamente uma dificuldade de relacionamento com o professor. Não. O cara ser um babaca com os alunos não tem nada a ver com o fato de conteúdo ser mais ou menos sofisticado, exigir mais ou menos maturidade e outras coisas, né? E ter mais ou menos pré-requisitos. Mas, por exemplo, circuitos elétricos é feito no Japão sem nenhuma conta. As crianças vão lá e montam circuitinhos, etc. Isso tudo na 8ª série. Então, quando você fala que uma escola apresenta circuito elétrico no 8º ano, aliás, o Rogers o trabalho dele é sobre isso, né? O mestrado dele foi sobre isso, exatamente aqui no Brasil. Circuitos elétricos? Sobre circuitos elétricos do ensino fundamental, que inclusive agora é objeto da BNCC. Então, toda a escola tem que ter isso. A questão é como você vai fazer isso. Você vai transpor uma coisa que existe no ensino médio, que normalmente a gente ensina. Eu lembro, eu falando com o meu orientador no Japão, que eu fiquei também embasbacado com as crianças do ensino médio montando circuito. Eu falei assim, tudo isso que vocês aprendem aqui no fundamental, que é exatamente o 8º ano, por coincidência, lá no Brasil é a 3ª série de ensino médio. Aí ele olhou para minha cara e falou assim, mas vocês usam eletricidade, como é que pode vocês não terem aula sobre isso, né? Então, ali a filosofia é que tem que ter uma conexão entre aquilo que a gente enfrenta no cotidiano, né? E, assim, alguma lógica, qual é a ciência por trás daquilo que vai informar aquele nosso uso. E isso pode ser feito no ensino fundamental, com experimentos simples, pilha e lâmpada e não sei o que, sem ficar fazendo conta e percebendo as ideias fundamentais, né? Não precisa transpor um bando de conta, de circuitos que você nunca vê na sua frente. Eu terminei ensino médio sem alguém montar um circuito na minha frente, por exemplo. Eu tinha os circuitos de casa, mas não tinha alguém montando circuito. Eu acho que isso se aplica ao cálculo também. A palavra circuito elétrico me dá até medo, assim. Eu acho que eu vou tomar um choque, mas enfim, fala aí. Não, mas esse é um medo que precisa ser vencido também. Isso também é um papel, eu acho, nosso, né? De mostrar. E é uma coisa que o pessoal lá no CAP também faz muito bem. Eu fiz estágio no CAP e tinha essa reação, muita gente, tipo, de ligar uma pilhas, assim, não sei, eu vou tomar um choque e tal. E, assim, você entender por que você não vai tomar um choque com uma pilhazinha, por exemplo, também acho que é parte do que a gente tem que fazer, né? Então, mas eu acho que o cálculo tem um pouco a mesma lógica. A gente quer, assim, o ensino, assim como você falou para o ensino superior, de que a graduação não pode ser um pré-mestrado, né? Tem que ter um fim em si mesmo, o ensino médio também não pode ser uma pré-universidade. Exatamente. E se a gente quiser ensinar cálculo no ensino médio, ou onde quer que seja, não é transpor uma coisa que está ali no cálculo 1, que já é, né, complicada, mesmo para os alunos do primeiro período, e transpor isso para o ensino médio, tipo, adiantar etapas, né? Talvez tenha uma outra maneira de apresentar as ideias fundamentais que seja útil para aquele estudante aplicar coisas. Em física tem uma infinidade, seria muito útil para nós, professores de física, garotada chegasse com cálculo 1, né? Falar em aceleração, porque tudo isso tem a ver com limite, né? A velocidade, como você falou também, Victor, né? Você passa de uma variação média para uma variação instantânea. A velocidade instantânea é a taxa de variação da posição, a aceleração instantânea é a taxa de variação da velocidade. Assim, para entender formalmente, precisa dessa ideia básica, ideia básica de cálculo, assim, mas talvez isso possa ser apresentado sem precisar calcular, sabe? Sei lá, aquele negócio das frações, eu nunca lembro, um negócio que eu tinha trauma com aquelas integrais com frações, não sei o que você decompõe em frações, não sei o que lá. Isso é o O. Fazer isso, não. Pois é. Exato, frações parciais, que o pessoal chama isso. Frações que é uma parciais, coisa obrigado. ridícula.
O Pedro, só fazer um comentário aqui, tu falou de circuito. Eu lembro quando eu era do ensino médio, eu vi circuito e era aquela coisa clássica, assim, o professor faz um desenho e aí explicava, né, os tipos de circuito, mas assim, a gente não tinha uma prática e não tinha os porquês. A gente só, tipo, na hora decorava aquilo ali, né, que aquela montagem era daquele jeito, era uma coisa muito boba. E assim, isso não ajudou a gente em nada, porque hoje eu não sei nada, eu terminei sem saber nada, eu passei na prova sem saber nada e tamo aí. E aí eu lembro que esse professor, ele passou um trabalho que era pra gente montar um eletroímã, usando pilha. E aí o meu grupo, no dia da apresentação, o eletroímã não tava funcionando. A gente fez tudo certo, botou a pilha, botou não sei o que, mas não funcionava. E a gente com medo de levar pro cara, e o cara falar que era zero, alguém descobriu que tinha um ímã dentro da mochila e esfregou o ímã no negócio que a gente ia usar, na faca, sei lá o que que era. A gente ficou esfregando no desespero e funcionou. Aí a gente combinou assim, ó. Quando ele chamar a gente enrola. Enquanto a gente tá enrolando, a gente esfrega o ímã na faca e vai lá só pra mostrar pra ele que funcionou. E aí funcionou, a gente ganhou nota. Só que eu acho que seria muito mais jogo a gente ter a liberdade de falar pra ele assim, olha, não funcionou. Só que a gente esfregou o ímã e funcionou. E aí talvez discutir por que que funcionou quando a gente esfregou o ímã, né? Com Tipo assim, certeza, dele hein? trazer pra gente. Seria Então, muito mais construtivo do que a gente ter medo de chegar pro cara e falar assim, ó, cara, não tá funcionando. Tanto que na graduação eu tive o mesmo experimento e eu cheguei pro professor e falei assim, cara, eu trouxe aqui, mas não funcionou. E aí o cara com toda a paciência falou, explicou por que que não funcionou, me mostrou, tal. Acho que era um problema da pilha, não sei. Mas assim, uma coisa que no ensino médio podia ter sido resolvida, né? Podia ter sido muito mais construtiva do que um trabalho simplesmente porque ele passou, assim. Isso. Fazer alguns comentários importantes sobre essas falas. Bom, primeiro, só assim, comentando a fala do Pedro, né, que eu acho que é isso. Quando essa analogia com... Bom, primeiro, eu sei zero sobre os circuitos elétricos, tá? Não é exagero dizer que eu sei zero, não sei. Enfim, mas eu acho que exatamente a analogia é essa. Quando você fala de ensinar cálculo no ensino médio, é dar um monte de fórmula ou ensinar as ideias, né? E é isso também. Você vai discutir os conceitos físicos, né? Muitas vezes nem a ideia de variação média é discutida no ensino médio, mas dá aquele negócio de definição de função com conjunto, com Bourbaki, e uma coisa não se liga com a outra, né? Então é essa visão tecnicista, né? Assim, que eu acho que tem que ser desconstruída. E também, né, na fala do Pedro, importante destacar que é isso, é pensar no ensino médio que não seja uma pré-graduação e uma graduação que não seja um pré-mestrado. O que não elimina isso também, não significa que o ensino médio tenha que ser também uma preparação para a graduação, mas ele não pode ser só isso. Ele tem que ter um objetivo para além disso, né, que pode incluir isso, né? E a graduação é a mesma coisa. E agora, esse exemplo do Marcos, eu achei bem bacana, assim, né? Uma coisa que eu falei, que eu preciso escrever também um texto sobre avaliação, né? Assim. Mas uma coisa que eu falei com a maioria de vocês, eu acho, na conversa sobre a P1, que é o seguinte: a gente precisa ter uma forma de avaliação que dê abertura para o aluno falar aquilo que ele não sabe, aquilo que ele acha que está errado, etc. Se a gente tem uma forma de avaliação que só trabalha com a expectativa de que a pessoa vai responder o certo, isso vai virar um treinamento, né? Então, isso eu acho que eu falei com a maioria de vocês na entrevista, tá? Mas é algo que eu preciso escrever. Isso que o Marcos falou, eu acho que exemplifica isso de uma maneira bem evidente. Porque, veja bem, se eles tivessem apresentado esse trabalho e assim, o negócio dado errado, seria muito mais rico para aprendizado do que esfregar um imã. Ou até falar também, porque eu também não sei nada na resposta, nada, por que esfregar o imã na faca deu certo? Entendeu? Por que do outro jeito não deu certo? Então, se a gente tem uma forma de avaliação que só tem a expectativa para aquilo que está certo, isso empobrece muito a aprendizagem e o ensino, né? Assim, acho que esse exemplo é bem bacana. Enfim, tá rolando um debate aí, Érica, Lucas, Bia, que eu não estou conseguindo acompanhar. Alguém quer falar alguma coisa sobre isso? Eu quero. Sim.
é porque a gente se preocupa muito com a resposta, né? Exato, isso. O processo de encontrar a resposta, ele é muito importante, e ele é mais importante do que a própria resposta. Então, como você falou, por que esfregar a faca funciona, né? Esse questionamento, buscar formas de tentar resolver o problema, é muito mais importante do que eles conseguirem fazer a parada dar certo, na minha opinião. E eu acho que isso tem muito a ver com a forma que a gente lida também com a prova, e, enfim, com os problemas de matemática e para que a matemática serve. No final, acho que não é se você deu a resposta certa, né? Se você usou ao máximo sua criatividade ali para usar suas ferramentas matemáticas para resolver um problema. E a gente não explora isso em sala de aula. E eu acho que os alunos se acham burros, enquanto, na verdade, eles são muito criativos. Isso. Na verdade, eles são muito inteligentes, mas eles não conseguem reproduzir a fórmula que a gente espera. Então, isso é foda mesmo. Exatamente. Então, é exatamente isso que eu sempre falo, né? Essa discussão de problematização é isso, né? Ela ajuda a entender que a gente tem um ensino que é orientado pelas respostas, né? E quando eu digo isso, não é que as respostas não sejam importantes, né? Mas elas perdem o sentido se a gente tem um ensino que é orientado só pelas respostas, assim. E só outro comentário também. Outro dia, não sei se eu já contei isso, que essa coisa que a Bia falou, os alunos se acham burros, né? Assim, que aconteceu numa palestra, numa formação que eu estava dando lá na Secretaria Municipal de São Paulo, e aí eu sempre mostro aqueles desenhos da tese do Diego. Sabem o que é? Que já viram isso, né? Do Diego Matos, que as pessoas representam a matemática como um monstro. Sabem o que é que eu estou falando? Não. Depois eu mostro que na tese do Diego apareceu lá que ele pediu para as pessoas representarem a sua relação com a matemática. E os alunos do 9º ano, no caso, desenham um monstro, demônio, não sei o quê. E aí eu sempre mostro esses desenhos. E tem um que eu acho que é bem impressionante, que a menina desenha um demônio, a matemática como um demônio, e ela escreve assim, fracassada, que é bem isso, que se acha burro. E aí eu mostrei esse desenho nessa formação e um professor que estava na formação falou assim, pô, mas ela escreve que ela é fracassada e o desenho é super sofisticado. Ele analisou uma coisa que eu nunca tinha me tocado, que é o desenho em si. Tem vários planos de profundidade, enfim. E isso não é visto, né, assim. Mas ela se acha mas a matemática diz para ela que ela é uma fracassada. Isso é muito foda, assim. Lucas. Eu acho que tem um aspecto que você já discutiu na própria disciplina, né? Acho que faz parte da sua estrutura, que é um dos pontos que mais falta dentro numa perspectiva de incentivo na educação básica, né? Que é sobre essa dualidade entre uma supravisão do conteúdo, né, e uma imersão. O que eu entendo aqui na escola é tudo levado como se a gente estivesse vivendo no mundo das ideias de Platão ali. Então, tudo tem que ser a resposta perfeita, tem que ser a fórmula exata, não sei o quê, e não abre margem para alternativa, que nem fazendo um paralelo aqui com a resposta que o Marcos levou para o problema que ele encontrou, né? Se ele falasse pro professor que ele esfregou o imã na faca e resolveu o problema, o professor ia dar errado, provavelmente. Exatamente. Porque não está dentro das ideias perfeitas do conceito de física que o professor queria passar. Mas ele não ia levar em conta a criatividade, a forma como o aluno buscou uma alternativa para esse problema, e ver isso como uma potencialidade de abordar outro conteúdo e trazer mais conhecimento em cima, né? Tudo que poderia emergir dessa discussão, né, assim. Justamente. Acabou? Mariana. Eu sigo uma menina, né, no TikTok, que lembrou muito do que o Marcos falou, Segue né? Quem? Uma menina no TikTok. Essa menina, ela é diagnosticada como autista e superdotada. Aí ela conseguiu passar para a faculdade de medicina. Chegando na faculdade de medicina, ela percebeu que quase todo mundo conseguia ter ótimo desempenho como ela. Só que ela está tão acostumada a ser dita como a mais inteligente da sala, a que sabe mais coisas, né? Que ela começou a se matar de estudar a ponto de prejudicar a própria saúde para poder ser melhor do que o resto da sala, porque ela não poderia perder aquele título de
muito inteligente. E eu vi isso acontecer na minha graduação com pessoas que estudaram em colégios que eram ditos melhores, né? Colégios mais pesados. Que ela chegou em cálculo, como ela teve cálculo no ensino médio, ela foi bem em cálculo. Só que ela foi passando pelas outras disciplinas, ela começou a perceber que tinha a mesma dificuldade que todo mundo. O que fez? A pessoa já queria ir para engenharia. Ela, assim que ela entrou na matéria que tinha dificuldade, com a mesma dificuldade que todo mundo, ela mudou de faculdade, porque para ela não bastava estar no mesmo patamar que todo mundo. Ela tinha que estar melhor, porque ela estudou na escola melhor, porque ela tem mais conhecimento que todo mundo. Aí eu lembrei da fala do Marcos, né? Que todo mundo vai para a faculdade, chega lá, vai para uma escola melhor, mas no final todo mundo se torna o mesmo profissional, vai para a faculdade e vê que tem várias pessoas iguais, às vezes ele nem é tão inteligente quanto ele acha, e acaba que a faculdade, seu futuro, em vez de ser uma solução, se torna uma frustração. Aí é só isso que eu tô lembrando. Então, acho que isso é bem importante também, porque uma coisa também eu sempre falo que a escola não tem que ser lugar de hierarquizar. Não tem que ser lugar de ver quem é mais inteligente que quem. Isso torna uma psicopatia na cabeça da pessoa, né? Assim. Eu tinha um colega colega e amigo que depois, mas é um exemplo assim, que ele é maluco, depois virou bolsominion, depois aí deixou de ser meu amigo, né? Assim. Mas ele era um caso radical. Mas ele tinha uma obsessão tão grande de ser o melhor que se ele percebesse que ele não ia passar com 10 nas disciplinas, ele abandonava. Ele preferia ser reprovado do que passar com uma nota menor do que 10. Obviamente, com isso, ele acabou sendo jubilado, né? Só para dar um exemplo do grau. É um exemplo extremo, que era um cara meio maluco mesmo. Mas eu acho que isso acontece em diferentes graus de intensidade, né? Que é o exemplo que a Mariana falou. Mas, enfim. Muito boa essa discussão hoje. Várias coisas aqui que podem cair na prova. Falando sério, muito legal, gente. Essas questões. Mas podemos continuar aí com... É porque é seu aniversário. Pois é, um presente de aniversário. Exatamente, vocês ficaram inspirados, né? Assim, várias falas muito boas. Mas, enfim, continuando aqui com essa coisa dos exemplos não caretas, né? Assim, esse aqui também é um exemplo que, assim, demonstrar as propriedades dessa função é difícil, tá? Mas eu estou mostrando, a gente não vai demonstrar isso, né? Mas eu estou fazendo esse exemplo para descolar o conceito de continuidade e de diferenciabilidade, né? Que é aquilo que a gente falou também. A gente pensa em geral, porque agora está na seção exemplos não caretas, tá? A gente pensa em geral, quando a gente pensa assim, uma função contínua, a gente pensa em uma função suave, né? E uma função contínua não precisa ter derivada. Então, isso é um exemplo. E, na verdade, a maioria das funções contínuas não tem derivada. Assim como a maioria das funções não é contínua, e assim como a maioria dos números não é racional, ou não é nem algébrico, né? Assim. Então, isso é um exemplo de uma função que é contínua em todos os pontos e não tem derivada em nenhum ponto, beleza? Que é tipo um negócio de sismógrafo, assim, parece, né? Um eco com eletrocardiograma, né? Uma parada que é esse tipo de desenho, beleza? Então, qual é a dificuldade, assim, desse tipo de função? Obviamente, as funções mais bem comportadas são mais fáceis de estudar também, beleza? Mas eu acho que é importante também a gente saber que é aquela coisa do privilégio da normalidade, né? É importante a gente saber também que elas são mais estudadas porque elas são mais fáceis de estudar, mas é importante a gente saber também que, em algum sentido, elas são minoria. Se a gente não pensa nisso, a gente acaba operando dentro dessa lógica do privilégio da normalidade, né?
exatamente o caso do cálculo. O cálculo diferencial é isso, né? Que a gente, basicamente, qual é a ideia básica do cálculo diferencial? É aproximar coisas não lineares por coisas não lineares. Por que a gente faz isso? Porque as coisas lineares são mais fáceis de estudar, beleza? Mas, ao mesmo tempo que a gente valoriza as coisas lineares porque elas são mais fáceis de estudar e porque elas fornecem informações sobre o comportamento das coisas não lineares, a gente não pode esquecer também que elas são exceções, né? Que elas são, assim, nesse sentido, aberrações, né? Que são coisas muito excepcionais, beleza? Então, o que, em termos, assim, em quase todos os casos, o que predomina é o irregular. O regular é a exceção, né? Só que é isso, o irregular é mais difícil de estudar. Então, qual é a dificuldade aí? É que esse tipo de função que eu estou mostrando aí, que é uma função que é contínua em todos os pontos, mas não tem derivada em nenhum ponto, ela não tem uma expressão simbólica daquelas que a gente conhece, né? As funções que nós lidamos mais comumente são aquelas que têm aquelas expressões simbólicas, né? Polinômios, trigonométricas ou trigonométricas inversas, logaritmo exponencial ou combinações disso, beleza? Mas isso também é uma exceção, né? A grande maioria das funções não tem essa expressão simbólica, beleza? Então, o caso dessas funções aí, né, tipicamente, essa é chamada função de Weierstrass, que, enfim, que eu já falei que eu acho babaquice isso, esses nomes, mas, enfim. Esse tipo de função, que não tem derivada em nenhum ponto, basicamente elas são obtidas por meio de séries de funções, tranquilo? E as demonstrações são difíceis, tá? Em geral. Na verdade, mostrar que essa função é contínua é relativamente fácil, porque isso vem de uma propriedade de séries, né? Que a gente não... Eu não coloquei séries nem em análise 2, mas séries de funções, né, no caso. A gente vê séries numéricas, mas não séries de funções, que tem outras questões. Mas, na verdade, estudando série de funções, tem um teorema que não é, assim, relativamente não é muito difícil, que mostra que o limite, quando a gente tem uma série que converge uniformemente, e aí teria que explicar o que quer dizer isso também, de funções contínuas, então o limite é uma função contínua. Isso não é muito difícil de demonstrar. O que é difícil de demonstrar no caso aí é que essa função não tem derivada em nenhum ponto, tá? Beleza? E por isso que tem essa condição numérica aqui, que esse AB maior, que aparentemente não faz nenhum sentido, né? Esse AB é maior do que 1 mais 3 meios de π, porque isso é uma coisa que aparece tecnicamente dentro da demonstração, beleza? Então não vou explorar muito isso. Como eu disse, eu trouxe essa função aqui apenas como uma ilustração para descolar continuidade e diferenciabilidade, beleza? Então não vou fazer as demonstrações, mas só para dá para entender, eu acho que dá para entender qual é a ideia. Por que essa função, por que o somatório dessa série resulta numa função tão irregular, beleza? Tranquilo? Então, vê se dá para entender o seguinte. O que a gente está fazendo nessa série aqui? A gente está pegando uma função trigonométrica, certo? E esse A e esse B aqui são constantes, tá? São valores numéricos que são escolhidos convenientemente, como eu falei. Tranquilo? Mas qual é o papel desse A e esse B aí? A gente está fazendo um somatório no qual, ao mesmo tempo, a gente aumenta a frequência e diminui a amplitude, porque esse A é o número menor do que 1, beleza? Então, esse A que está multiplicado do lado de fora, ele corresponde o quê? Ele controla a amplitude dessa função, beleza? De cada parcela desse somatório. Estão visualizando isso? Então, quando a gente faz esse somatório, a gente está diminuindo a amplitude numa taxa geométrica. Isso garante a convergência, porque a gente está somando algo
que diminui geometricamente, diminui numa taxa de PG. Tranquilo, pessoal? Então, a gente está diminuindo a amplitude. Beleza? Só que, ao mesmo tempo que a gente está diminuindo a amplitude, a gente está aumentando a frequência. Então, a gente está somando algo que fica pequeno em termos de valores absolutos, mas, ao mesmo tempo, está oscilando cada vez mais, né? Que a gente está aumentando a frequência, que é esse B que está dentro do parêntese, é responsável por aumentar a frequência. Então, a gente está somando algo que está fazendo isso e, ao mesmo tempo, cada vez mais isso aqui. Deu para acompanhar a ideia? Então, quando a gente vai somando isso, evidentemente, as parcelas do somatório são todas diferenciáveis, tá? Porque são funções trigonométricas. Mas, no limite, isso resulta numa função que fica super irregular. Tá legal? Porque esse aumento da frequência vai se acumulando e, no limite, produz algo que é não diferenciável. A ideia é essa, a demonstração disso é bem difícil, tá? Mas a ideia... Fez sentido a ideia? Beleza? Então, tem vários exemplos assim. Tem outro exemplo que você faz isso, em vez de ser com uma função trigonométrica, faz com função modular. Você vai pegando uma função que é tipo uma serrinha, assim, que você constrói colando funções modulares. E faz o mesmo processo. Diminui a amplitude e aumenta a frequência. E aí vai dando isso, beleza? Enfim, mas é só para essa seção funções não caretas. Tranquilo, pessoal? Alguma pergunta? É um exemplo de fractal, porque você vai dando zoom, ela vai para reproduzir. Exatamente. Ela vai, assim, replicando a estrutura macro na estrutura micro. Beleza, pessoal? Você já tinha visto, Bia, esse exemplo antes? Não? Já tinha. Eu fiz Lá um trabalho sobre fractais numa disciplina com o Diego. Ah, legal. Beleza, posso continuar? Tá. Então, não tem derivado nenhum ponto, pronto. Então, essa aqui agora, ó. Essa função aí, seno de 1 sobre x. Beleza? E aí o que está escrito aí embaixo assim, o gráfico fica assim, tá? É legal olhar esse gráfico no GeoGebra, ou não precisa ser no GeoGebra, né? Qualquer software, né? Assim, porque é legal esse gráfico aí e dando zoom em torno do zero, beleza? Tranquilo? Para entender o seguinte, o que acontece com essa função aí? Isso que eu escrevi assim, ali em cima, ó, u de x igual a zero, sei somente ser 1 sobre x é kπ, com k pertencente a z, beleza? Por que eu escrevi isso? Para a gente entender, né, para a gente determinar onde que esse gráfico intercepta o eixo horizontal. Tranquilo? Beleza? Por isso que eu escrevi u de x igual a zero. Estou resolvendo essa equação para ver quais são as raízes dessa função. Beleza, pessoal? Certo? Então, as raízes dessa função são o quê? São esses números x na forma 1 sobre kπ com k pertencente a z, concordam? K pertencente a z dos dois lados, que é dos dois lados, né? Certo? Então, o que acontece? 1 sobre kπ com k pertencente a z são duas sequências tendendo para zero, uma de cada lado. Estão vendo isso? Tipo assim, 1 sobre nx do lado positivo e a mesma coisa do lado negativo. Tranquilo? Certo? Então, isso significa que em qualquer vizinhança do zero tem infinitas raízes à direita e infinitas raízes à esquerda. Todo mundo percebeu isso? Se tem infinitas raízes, tem infinitas oscilações também, né? Porque cada raiz é uma oscilação. Tá legal? Só uma observação, essa função a gente não pode dizer que ela é periódica, tá? Porque ela oscila
Mas periódica ela tem que oscilar no mesmo período, né? Às vezes tem uma confusão sobre isso, beleza? Ela não é periódica, mas ela oscila, tá? Então, ela vai passar e conforme você vai dando, sempre você vai dando zoom em torno do zero, você sempre vê infinitas oscilações, tá? Paula. Oi, Vitor. Mas se reduzir ali o domínio, aí pode falar que ela é periódica, se pegar ali menor que, sei lá, 0,25? Não, não pode, só se mudar a fórmula dela. Porque para ser periódica, a distância entre as raízes tem que ser a mesma. Entendeu? E isso nunca vai acontecer de jeito nenhum com essa fórmula, entendeu? Entendi. Porque olha só, uma raiz é 1 sobre π, a outra é 1 sobre 2π, a outra é 1 sobre 3π. Beleza? Então, para ser periódica, é isso, ela tem que ter um período constante. Então, a diferença entre as raízes tem que ser a mesma. Não é só porque no final elas têm um comportamento diferente, assim, né? Mas também porque ali naquele intervalo pequenininho, a distância entre as raízes não é a mesma. Isso, exatamente. Isso, para ser periódica, você tem que recortar um pedaço do gráfico, ele tem que colar igualzinho em cima do outro. Isso não acontece em nenhum intervalo aí, entendeu? Beleza? Isso, vai aumentando a frequência conforme se aproxima do zero, exatamente. Certo, pessoal? Porque repara, a distância entre as raízes vai diminuindo, beleza? Certo? Então, você pode pensar assim, tem duas sequências de raízes convergindo para zero, uma pela direita e outra pela esquerda. Então, qualquer vizinhança do zero que você pegar, você vai ver infinitas raízes. Beleza? Tranquilo? Então, as raízes são o quê? 1 sobre π, 1 sobre 2π, 1 sobre 3π, 1 sobre 4π, 1 sobre 1000π, etc. E a mesma coisa no lado negativo. Tranquilo? Então, tem infinitas oscilações. Quem quiser, eu posso abrir o GeoGebra aqui, mas acho que não precisa. Vocês podem abrir no computador, botar esse gráfico e ir dando zoom, que eu acho que é bacana. Ou no Desmos, que eu vou aprender a usar isso. Beleza, pessoal? Ficou claro esse comportamento? Certo? Aí, o que acontece? Essa função é descontínua no zero. Pois é, eu vou aprender esse Desmos. Tem séculos que o Michel e o Gladson falam pra caramba disso. Eu já até assisti uma oficina deles, mas eu não consegui botar a mão na massa ainda, sempre esqueço. Eles têm um e-book também bem bacana. Ah, é? O Gladson e o Acho que tá até relacionado com o livro aberto, alguma coisa assim. Eu achei por acaso. Tá, depois me manda. Enfim. Mas, então, essa função é descontínua no zero, beleza? Essa função, o gráfico da função, ele vai se acumulando no intervalo de -1 ao eixo vertical, beleza? Tranquilo? É exatamente isso que eu falei. Se a gente pensar no gráfico dessa função como um subconjunto de R2, esses pontos que estão entre -1 e 1 no eixo vertical são pontos de acumulação desse conjunto. Tranquilo, pessoal? Naquele sentido de ponto de acumulação. Qualquer vizinhança, qualquer bolinha tem infinitos elementos. Beleza? Tranquilo? Tá? Então, essa função, eu defini ela ali como sendo zero quando x é igual a zero, só para poder falar da continuidade, porque para falar da continuidade ela tem que estar definida no zero, beleza? Certo? Então eu coloquei ali qual é a letra? U. Eu coloquei U de zero é igual a zero, mas eu poderia mudar essa definição, esse valor, né? Porque eu escolhi, né? Eu escolhi ela ser definida zero no zero. Mas eu poderia mudar e eu poderia botar 1, se x igual a zero, qualquer valor, ela seria descontínua. Beleza?
não tem nenhum valor que eu possa escolher para o valor dessa função no ponto x igual a zero que vai tornar essa função contínua. Ficou claro isso? Por quê? Justamente porque ela tá porque o gráfico está se acumulando num conjunto infinito de pontos. Fez sentido isso? Certo? Então, isso é um tipo de descontinuidade que às vezes a gente chama de uma descontinuidade essencial, tá? Certo? Em análise complexa tem uma classificação de descontinuidade que é bem importante, que tem a ver com resíduo, então tem a ver com outros conceitos. A lei de formação nunca é, por isso que precisa criar um valor dela no zero. Eu escolhi valor zero no zero aleatoriamente, certo? Mas eu poderia mudar o valor que ela nunca seria descontínua. Eu estou falando isso, essa ideia de descontinuidade essencial em oposição a uma ideia de descontinuidade removível, que a gente chama, que é tipo assim, aquele gráfico tem uma bolinha aberta. Beleza? Tranquilo? Que você pode... Estão ligados no que eu estou falando? Quando tem uma curva assim, você põe uma bolinha aberta. Quando esse é o caso, você pode escolher um valor para a função naquele ponto que torna a função contínua. Tranquilo? Por isso que é chamado de uma descontinuidade removível, certo? Que não é esse caso. Eu posso escolher o valor que eu quiser, que ela nunca será transformada, digamos assim, numa função contínua. Fez sentido, pessoal, isso? Certo? Beleza? Tá de boa esse exemplo? Tá. Então vamos passar para o próximo exemplo. Que é esse aqui. Só vou, peraí, vou no banheiro aqui, rapidinho, tá? Só um minuto. Pronto, voltei. Fico bebendo muita água aqui, com vontade no banheiro. A gente vai fazer um intervalo, mas acho melhor só, tipo, terminar isso aqui antes. Deixa eu ver que horas são. 3 horas a gente faz intervalo. Olha só. E aí, a gente tem essa outra função que é parecida com a anterior, beleza? Tranquilo? Então, essa função é muito legal, tá? Porque o que eu fiz? Eu peguei a função anterior, do exemplo anterior, que eu chamei de U, e multipliquei por X. Quando eu multipliquei por X, eu estou, na verdade, a palavra que se usa é eu estou modulando essa função trigonométrica, tá? Então, na verdade, eu estou afunilando ela em direção ao zero, tranquilo? Certo? Por quê? Porque a função anterior, que eu chamei de U, por ela ser seno de alguma coisa, ela necessariamente varia entre -1 e 1, concordam? A imagem dela vai estar contida entre -1 e 1, beleza? Independente se eu botar seno do que você quiser dentro do parênteses, ela vai variar entre -1 e 1. Alguma dúvida? Tranquilo, pessoal? Certo? E aí, quando eu multiplico por x, como o seno de 1 sobre x varia entre -1 e 1, essa aí vai variar entre -x e x, concordam?
beleza? Onde a função seno vale 1, isso vai valer aquele valor de x. E onde a função seno vale 1, vai valer aquele valor menos x, beleza? Certo? Então, graficamente, essa função vai ficar presa entre duas retas. Menos x e x. Tranquilo? Beleza? Alguma dúvida? Tá. E aí, o que é super legal dessa função? Ela continua tendo... Repara, porque as raízes são as mesmas. Quer dizer, não são exatamente as mesmas. O que importa é... Ela continua... são as mesmas, as raízes. Só tem o zero, mas o zero também já era a raiz da outra, mas enfim. O que importa é, ela continua tendo infinitas oscilações em qualquer vizinhança da origem, concorda? Certo? Porque é isso, as raízes continuam, as oscilações continuam. Elas só não estão com a mesma amplitude, né? Certo? Agora, além da frequência estar aumentando, a minha amplitude está diminuindo, beleza? Elas estão afunilando em direção ao zero, mas ela continua... Qualquer vizinhança do zero que você pegar aí, você vai continuar vendo infinitas oscilações. Alguma dúvida nisso? Beleza, pessoal? E aí é legal ver no computador também, para ficar dando esse zoom. Certo? Tranquilo? Só que agora, tchan, 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 ela é contínua, essa função. Por quê? Porque, embora ela tenha infinitas oscilações, está todo mundo se afunilando em direção ao zero. Deu para acreditar que essa função é contínua no zero? O teorema que eu vou dar em seguida ajuda a pensar sobre isso, tá? Que é o chamado caracterização de continuidade por sequências, tá? Mas olha só, eu quero saber se vocês estão acreditando ou não, que essa não é pegadinha não, tá? Mas se vocês estão acreditando ou não que essa função é contínua no zero. Ela é contínua. Isso que eu estou falando que não é pegadinha. Mas dá para se convencer disso ou não? Porque, embora tenha infinitas oscilações, está todo mundo tendendo a zero. Certo? Até pensar na relação entre continuidade e limite, que a gente vai falar também, acho que também ajuda a pensar nisso. Beleza? Porque tem aquela história que a função é contínua quando o limite existe, é igual ao valor da função, que na verdade a gente tem que problematizar um pouco também, mas vamos provisoriamente pensar sobre isso. Acho que ajuda a pensar também, que todo mundo está tendendo a zero ali, embora tenha essas oscilações infinitas. Rodrigo. Tá, deixa eu ver se eu entendi então. O caso anterior, a gente não estava tendo ela tendendo a zero, porque se esbarrasse um pouquinho para a direita, ela podia ir para o 1. Isso. Ou podia ir para o menos 1. Não só para 1, para qualquer valor. Para qualquer valor. Entre menos 1 e 1. Entendeu? Certo. E aqui não, aqui a gente garante, pela lei de formação, inclusive, pelo que eu estou vendo, né, que a gente sempre vai ter tendendo para zero. Isso. Tá. Embora perto do zero o gráfico está fazendo assim infinitamente. Sim, tudo bem. Mas aí isso me lembra aqueles comportamentos que a gente viu quando a gente estava estudando séries. A gente tinha casos em que a gente, mesmo observando esse comportamento se aproximando do número, não tinha, né? Não tinha convergência. Isso aí. Mas a lei aqui está garantindo que tem, é isso que eu estou vendo. A lei está garantindo que tem, porque tem esse X multiplicando. Exato. Entendeu? Beleza. Bom, e aí eu acho que esse exemplo, ele quebra também aquela ideia de a função contínua é aquela que pode ser desenhada sem tirar o lápis do papel, tá? Porque, na verdade, se você pensa, o que quer dizer isso? O que quer dizer ser desenhada sem tirar o lápis do papel? Porque se você começar a desenhar esse gráfico do lado direito, você nunca vai chegar do lado esquerdo.
certo? Porque o comprimento do gráfico é infinito, aí é que tá. Beleza? Certo? Só que ela é contínua. Tranquilo? Beleza? Então, o que eu quero dizer com isso? Ser contínua quer dizer não rasgar, e essa função não rasga, porque está todo mundo colado no zero. Na outra, o rasgo era um zero. O zero produzia um rasgo, aí não, porque está todo mundo se aproximando do zero. Tranquilo? Certo? Então, ser constante tem a ver com isso, com estar colado num único ponto, digamos assim. Tranquilo? Agora, não tem a ver com essa suavidade que a frase de traçar o gráfico sem tirar o lápis do papel sugere. Continuidade não tem a ver com isso, necessariamente. Tranquilo? Então, essa é uma função que ela varia muito perto do zero, mas essa variação se aproxima do zero também. Então, ela é contínua. E aí? Todo mundo está convencido disso? Fala aí, gente. Eu tô achando que vocês não estão convencidos e estão me enganando. Fala aí na boca. No começo eu não estava muito convencido, não. Porque eu estava pensando, pô, é contínua? Não sei. Mas agora está fazendo um pouco mais de sentido para mim. Quem mais quer falar? Para mim, me parece muito mais plausível esse exemplo, justamente por conta de a gente poder notar essa diminuição na amplitude. Exato, essa é a questão. Como aquela não tinha essa variação, é o comentário que o Rodrigo tinha feito, né? Aquela, qualquer mínima variação, a gente poderia estar ou para cima ou para baixo da mesma amplitude. Aqui, como a gente tem essa garantia de que a amplitude diminui a cada passo, então é mais plausível considerar que ela vai tender, que ela é contínua. Isso, exatamente essa é a questão, tá? Mais alguém quer falar? Pedro, tá convencido? Eu botei no 10, mas... Aí é isso, te ajudou a convencer? Não muito, acho que bugou mais. Acho que prestar atenção em você falando foi melhor. Tá, isso é interessante, né? Que a gente sempre pensar o computador resolve tudo. Mas enfim. Mas eu vou mostrar o teorema aqui, e aí a gente, depois desse teorema, vai fazer um intervalo, tá? E eu acho que esse teorema, porque o teorema tem a ver com limite, só que com limite de sequências. É esse aí. E aí eu acho que esse teorema a gente ajuda a pensar nesses casos, tá? Então, basicamente, esse teorema diz o seguinte, que uma função é contínua em x0, né? Ele diz que uma função é contínua se ela leva funções, se ela leva sequências convergentes em sequências convergentes. Tranquilo? Beleza? Ou seja, se sempre que a gente estiver no domínio uma sequência convergindo para um ponto x0, então as imagens correspondentes vão convergir para a imagem daquele ponto x0. Alguma dúvida no enunciado? Então, a gente vai demonstrar que a função é contínua se e somente se isso aí acontece. Beleza? Se e somente se toda sequência no domínio convergindo a um ponto x0 tem a sua imagem convergindo para a imagem daquele ponto x0. Beleza, pessoal? Tipo assim, não é só uma convergência de domínio, né? De imagem também. A convergência no domínio está atrelada à convergência na imagem. Certo? E aí a gente vai voltar àqueles dois exemplos anteriores dessas funções seno e também acho que uma coisa ajuda a entender a outra. O teorema ajuda a entender os exemplos e os exemplos ajudam a entender o teorema, tá? Então a gente vai demonstrar esse teorema e voltar àqueles dois exemplos. Beleza?
certo? Mais alguma dúvida no enunciado? Tá. Então, só uma pergunta. São 5 para as 3. Vocês querem fazer o intervalo primeiro ou a demonstração primeiro? Fala aí. Eu voto no intervalo. Então, beleza. Acho melhor mesmo para dar uma... Então, falou. São 5 para as 3. A gente volta 3 e 5, pode ser? Beleza? Beleza. Aí fica até umas 4h30, por aí. Tá? Então, não vai ter a nova foto? Beleza, podemos. Espera aí, deixa eu tirar aqui, então. Vai lá, quem vai tirar? Eu nem sei fazer isso, então tem que ser alguém com... Tem que ser alguém... Isso. Tem que ser alguém jovem, não que você não seja, Pedro. Mas eu não sou. Vai, tem que abrir as câmeras, a pessoa que for tirar tem que configurar o Meet para aparecer. Vai lá, quem é a pessoa que vai tirar? Peraí, sendo provocado assim, computador, todo mundo que tá com a câmera aberta tá aparecendo para mim. Então tira aí você. Porque para mim não tá, não. Não, aqui no computador também não tá, não. Tem 8 pessoas aqui que não dá pra ver. Para mim falta Lucas, Érica e Renan, eu Tirei acho. o print já. Eu vou Tirou? mandar... Não, a gente tem que mandar sorrir. Eu acho que eles já saíram pro intervalo. Eu acho que não. Então Mas na pode ser volta. na volta. Tá, Volta, beleza. sim. Melhor, né? Então na eu volta a mandei gente esse print tira. no grupo da turma pro pessoal ver se tá legal, se tá... Engraçado Beleza. que eu mesmo saí distraído no print que eu mesmo tirei. Tá. Então valeu.